verão de 2016. Refere-se ao período em que Pokémon GO foi lançado, 6 de julho de 2016. Nos Estados Unidos, era verão. Foi o momento em que as ruas de todas as cidades se encheram de pessoas para jogar Pokémon GO. Que momento nostálgico! Batalhas de ginásio. Um ginásio controlado por uma equipe rival pode ser reivindicado ao derrotar os Pokémon no ginásio. Cada vez que você derrota um Pokémon rival, você reduz seus pontos de combate. Quando este é reduzido a 0, ele deixará o ginásio e retornará ao seu treinador, na próxima vez que perder uma batalha. Mystic 7. Brandon Mystic 7 Martin é um youtuber com mais de 2 milhões de inscritos que ficou famoso por jogar Pokémon GO. Nos últimos 2 anos, ele viajou pelo mundo e conheceu fãs e membros da comunidade por meio de encontros sociais exclusivos que Pokémon GO incentiva, além de ter conseguido capturar muitos Pokémon Shiny durante as viagens. Raids. As Raid Battles ocorrem quando um Pokémon Boss assume o controle de um ginásio. Seu objetivo é derrotar esse Pokémon poderoso. Se você e seus companheiros treinadores forem bem-sucedidos, serão recompensados com itens especiais e uma chance de capturar aquele Pokémon. Você não pode fazer isso sozinho. Você precisará da ajuda de outros treinadores para invadir o ginásio e, com sorte, vencer. Raid Battles não são uma típica batalha de ginásio. Seu oponente é mais difícil de derrotar do que a maioria dos outros Pokémon. Os ataques têm 4 níveis de dificuldade: nível 1, nível 3, nível 5 e Mega Raids. Quanto maior a dificuldade, mais forte é o Raid Boss e mais jogadores você precisará para ter sucesso. Ovos. Os ovos Pokémon remontam à segunda geração da série principal, e em Pokémon GO também tem um papel muito importante a desempenhar. Ao contrário dos jogos principais, não há mecânica de criação neste momento. São encontrados aleatoriamente em Poképaradas, ou no caso de 7 km, em presentes e de 12 km, de um líder de Rocket, até que você atinja no máximo 9 ovos em sua bolsa. E o mais importante, não há como dizer qual Pokémon está dentro do ovo. Hoje em dia, é possível ter uma noção de quais Pokémon podem nascer desses ovos. Trainer Tips. Trainer Tips Nick é um youtuber americano de quase 1 milhão de inscritos, conhecido como o maior jogador de Pokémon GO do mundo. Alguns anos atrás, ele morava em uma van. Agora, ele fez carreira, viajando pelo mundo capturando Pokémon, igual a um treinador oficial da franquia Pokémon. Pokémon Go Fest. Pokémon Go Fest é uma espécie de evento pago, em que uma série de habitats temáticos gira para dentro e para fora, permitindo que você capture uma grande variedade de Pokémon que normalmente pode ser difíceis de encontrar, incluindo lendários. Pokémon Shiny. Pokémon GO trouxe a possibilidade de capturar monstrinhos Shiny, variantes raras dos já conhecidos Pokémon que apresentam cores diferentes. Apesar do visual diferenciado, eles não têm nenhum poder especial em relação às versões normais, mas são muito cobiçados por treinadores, uma vez que são raros. Você tem algum? Escreva nos comentários! Pikachu como Pokémon inicial. Existe uma maneira de conseguir um Pikachu como Pokémon inicial. Para aqueles que desejarem, deixarei o link do guia na descrição do vídeo. Ditto. Ditto é um dos Pokémon mais procurados em Pokémon GO, e também um dos mais raros. Só existe uma forma de capturar um Ditto, encontrando-o na natureza. Acontece que ele nunca aparecerá na sua forma original, ou seja, sempre estará disfarçado de outro Pokémon. Tela de carregamento antiga com Gyarados. Esta é a primeira tela de carregamento, usada desde o lançamento do jogo. Mostra um treinador masculino em uma ponte e um Gyarados. Todo o design do gráfico parece simplista, plano e parece ser feito como um gráfico vetorial antes de ser usado no jogo. Pokémon regionais exclusivos. No jogo, existem certos Pokémon que aparecem somente em certas regiões do mundo, ou seja, exclusivos de uma determinada região. Alguns exemplos disso são: na Ásia, Farfetch'd é exclusivo no Japão e na Coreia do Sul. Na África, Corsola é exclusivo no Quênia, Etiópia e Madagascar. Seedleaf no Egito. Na Europa,
Klefki é encontrado na França. Reversal. Reversal é um canal do YouTube holandês quase totalmente voltado a Pokémon GO. Ele é comumente conhecido por capturar 50 mil Pokémons em um mês, 3 mil em um dia, ganhar 6 milhões de experiência em um dia, chocar 9 ovos de 10 km em 3 semanas e ser um dos primeiros a atingir o nível 50 no jogo. Haja tempo livre. Rainer Sparkly Pyro. Esta é uma técnica para evoluir um Eevee para sua Eeveelution favorita. Se você dar ao Eevee o nome Rainer, ele evoluirá para Vaporeon. Se for Sparkly, Jolteon. Se for Pyro, Flareon. É possível fazer isso para todas as Eeveelutions, com exceção de Sylveon, mas somente uma vez para cada um. Locais influenciam os spawns de Pokémon. Os pontos de spawn são o núcleo de Pokémon GO, espalhados pelo mundo como uma rede de colmeias de abelhas que criam encontros Pokémon selvagem. É a infraestrutura essencial que faz o Pokémon GO respirar e evoluir a cada dia que passa. Os pontos de spawn criam biomas. Os biomas criam áreas de Pokémon semelhantes, o que atrai treinadores. É um círculo de mecânicas interconectadas que não podem viver uma sem a outra. Porém, certos spawns causaram polêmica. Um exemplo é a aparição de um Koffing no Museu do Holocausto. Será que foi proposital? O que você acha a respeito disso? Grand Park Chicago e o desastre Go Fest de 2017. Em 2017, houve o primeiro Pokémon Go Fest em Grand Park, em Chicago, e foi um completo fiasco. Os servidores do jogo não conseguiram aguentar a demanda e muitos ficaram sem jogar. O ingresso custava $20, ou $100 através de terceiros. As filas para o evento estavam atravessando quarteirões. Há relatos de jogadores que precisaram esperar por 2 horas só para entrar. Lá dentro, as pessoas tinham dificuldade para se conectar. As redes de celular ficaram sobrecarregadas, assim como os servidores do jogo. Isso deixou o público tão irritado que o CEO da Niantic, John Hank, foi vaiado no palco. Mr. John Hanke. Thanks, Rachel. Good morning, everybody. Welcome to Chicago. Para compensar as dores de cabeça, a Niantic reembolsou o ingresso de todo mundo e adicionou $100 em Pokémoedas às contas dos participantes. Além disso, eles ganharam o lendário Pokémon Lugia, que fez sua primeira aparição no evento. Antiga mecânica das Pokémoedas. Após o lançamento do Gene Update em 2017, a forma como as Pokémoedas são obtidas mudou drasticamente. Coletar Pokémoedas não é mais possível, pois o Pokémon defensor agora traz moedas de volta quando derrotado. As moedas são ganhas a uma taxa fixa, uma Pokémoeda para cada 10 minutos defendidos. Antes eram 100 moedas por dia, hoje ganha-se 50 moedas por dia. Ninhos Pokémon. Ninhos são pontos de spawn onde o mesmo Pokémon aparece regularmente e em número. Embora os pontos de spawn possam estar em qualquer lugar, os ninhos tendem a estar em torno de Pokéstops ou ginásios, ou vários Pokéstops e ginásios dentro de um parque ou reserva natural semelhante. Além disso, embora coisas como a desova na água tendam a permanecer as mesmas, mês após mês, os ninhos migram a cada 2 semanas. Pokémon Go to the Polls. Em uma discussão sobre a criação de empregos em um comício da campanha de Hillary Clinton em julho de 2016, a então candidata apresentou uma ideia para um videogame baseado em aplicativo. Não sei quem criou Pokémon Go, mas estou tentando descobrir como levá-los a Pokémon vá para as urnas. Baseado em uma piada de 1º de abril. E se eu te contasse que Pokémon Go começou como uma piada de 1º de abril e faturou mais de $1 bilhão? Para o dia 1º de abril de 2014, o Google criou um jogo em que os usuários procuravam Pokémon à la I Spy ou Where's Waldo no Google Maps.
O Pokémon simplesmente aparecia como ícones na tela do mapa clássico, da mesma forma que um restaurante ou hotel. Não houve interação real entre o usuário e o personagem. Para pegar uma das criaturas, basta tocar nela. O objetivo? Ganhar um emprego como mestre Pokémon no Google. Soou familiar? Interação principal do jogo. De acordo com o psiquiatra e psicoterapeuta Guilherme Spadini, os jogos eletrônicos têm um caráter socializador. Spadini acrescenta que, hoje em dia, os jogos com maior longevidade são aqueles que estimulam a interação social, a cooperação entre os jogadores e a participação em comunidades online. Pokémon GO não ficou de fora. Para a psicóloga Ana Lívia, o jogo pode combater o ócio e aumentar a interação social. Uma jovem relata que passou a se reunir mais com os amigos em busca de Pokémons. É interessante ver as pessoas conversando na rua, compartilhando experiências, completa ela. Shadow Bans. Quando um jogador hackeia o jogo, ele pode levar uma ban, ou seja, tem sua conta banida e impossibilitada de jogar. O banimento, quando acontece, te deixa fora do jogo e não te permite entrar com a conta. Porém, o chamado Shadow Ban. O Shadow Ban é menos grave. Ele ainda te deixa entrar no jogo, mas limita o acesso a algumas funções. A Niantic não indica oficialmente as causas e punições do Shadow Ban, mas ele varia desde não aparecer Pokémon no mapa ou não poder lutar contra outros jogadores. Sistema de rastreamento de 3 passos. Este era o antigo mecanismo de rastreamento de Pokémon que foi removido pela Niantic. Basicamente, quando o jogo foi lançado, ele usava um sistema de rastreamento de 3 etapas, indicando quão perto você estava de um Pokémon. 3 estava mais longe, 2 estava mais perto, 1 era o mais próximo. Mais ou menos como um jogo que diz mais quente ou mais frio, dependendo do quão perto você estava do Pokémon. Eles lançaram uma nota explicando o motivo. Removemos a tela de 3 passos para melhorar o design subjacente. O recurso original, embora apreciado por muitos, também era confuso e não atendia aos nossos objetivos de produtos subjacentes. Manteremos você informado enquanto nos esforçamos para melhorar esse recurso. Swatl. Zachary, também conhecido como Swatl, era um youtuber americano que envia vídeos de jogos e comentários. Fsu joga Pokémon GO desde o seu lançamento. Um mês depois, um youtuber chamado Mystic7 o atacou por fazer vídeos clickbait e também notícias falsas. Depois de um tempo, ele ainda está hackeando, falsificando Pokémon GO e nunca foi banido. Em 21 de outubro de 2018, ele excluiu todos os seus vídeos, perdendo para ele mais de 134 milhões de visualizações e cerca de 1.020 inscritos em um dia. Incidente no penhasco envolvendo 2 homens. Em 13 de julho de 2016, 2 homens caíram de um penhasco no condado do norte de San Diego enquanto jogavam Pokémon GO, confirmou o Corpo de Bombeiros de Encinitas. Os salva-vidas de San Diego relataram que alguém caiu de um penhasco na E Street por volta das 13 horas e 12 minutos. Quando o Corpo de Bombeiros de Encinitas chegou, eles encontraram um homem cerca de 25 a 30 metros descendo a falésia na praia. Cruz encontrou um segundo homem que estava inconsciente a cerca de 15 metros descendo o penhasco. Pokémon GO Beta. Todo jogo tem sua versão beta, ou seja, versão de testes. Pokémon GO também. Vocês podem conferir nos links da descrição. Sistemas de trocas e batalhas eram para serem implementadas mais cedo. Os sistemas de trocas e batalhas de Pokémon foram implementados no jogo em 2018. No entanto, foi possível concluir que o sistema de troca era para ser implementado mais cedo. Vários subreddits do Pokémon GO relataram que uma versão do aplicativo continha referências de código para trocas de Pokémon. Infelizmente, não encontramos nada sobre as batalhas. Se você tiver essa informação, não deixe de escrever nos comentários. Ginásios antigos. Isso refere-se ao antigo sistema de ginásio. Cada ginásio era capaz de ter 10 defensores, e não havia limite para as espécies de Pokémon defendendo.
eles foram ordenados como Pokémon com menor CP na parte inferior, subindo na classificação para o maior CP. Em vez de motivação, o Pokémon tinha prestígio, e os jogadores do time defensor podiam treinar no ginásio para aumentar esse valor e tornar mais difícil para o time adversário derrotar o Pokémon e erguer o ginásio. Além disso, o bônus do defensor era determinado pela quantidade de Pokémon que você tinha nos ginásios, para uma coleção de 100 Pokémoedas por dia. O redesign da Pokébola provavelmente está relacionado à Pokébola com uma nova aparência. Se você for ver, nas versões antigas ela era diferente da atual, com uma reflexão maior e mais escura. Não sei se isso é uma diferença entre o iOS e o Android. 26 de outubro de 2016. Apenas a data do primeiro evento do jogo. Isso começou no Halloween de 2016. Projeto final de Iwata. Satoru Iwata foi um empresário japonês, programador, designer e produtor de videogame. Ele participou do desenvolvimento de Pokémon GO a partir de 2013. O jogo foi divulgado publicamente em setembro de 2015, 2 meses após sua morte. Conexão entre Meltan e Kecleon. Em setembro de 2018, os jogadores relataram grandes quantidades de Meltan e Kecleon desovando na natureza. No entanto, sempre que os jogadores tentassem pegar qualquer um deles, eles se tornariam ditos. Meltan foi logo depois lançado junto com o Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. No entanto, Kecleon não foi mais visto desde então. Lançamento inicial das Raids. As batalhas de Raid foram lançadas no dia 23 de junho de 2017, e os primeiros bosses das Raids foram os estágios 2 dos iniciais de Johto e um Magikarp. Mecânica de recuperação de Pokébolas removida. Isso é algo que todo treinador Pokémon gostaria de ter. Que jogador de Pokémon GO não gostaria de nunca mais ter a frustração de perder tantas Pokébolas em um lendário e acabar por perdê-lo? De acordo com o rumor, essa recuperação existia no Pokémon GO original ou na versão beta e foi removida. Muitos dizem que nem sequer existiu. Mas tem um vídeo de um jogador mostrando que isso supostamente ainda existe e ensina a fazer. O link estará na descrição. O homem que recebeu um Articuno em julho de 2016. Em agosto de 2016, um Articuno foi avistado em Pokémon GO num ginásio no estado de Ohio. Muitos achavam que era falso, visto que este Pokémon lendário só poderia ser pego em raids a partir de 2017. A Niantic confirmou que, de fato, o Articuno em questão não foi obtido de forma legítima. O Pokémon foi removido da conta em questão. O Articuno pertencia à conta de Kate Covey, que afirmava que o Pokémon lendário tinha sido um presente da própria Niantic como recompensa por um erro do jogo. Numa declaração enviada ao IGN, a Niantic confirmou que o Articuno não era legítimo. Abre aspas. Recentemente, reparamos que alguns Pokémon lendários apareceram indevidamente em algumas contas. Para preservar a integridade do jogo e como uma medida de justiça, retificamos a situação e removemos os Pokémon lendários das contas dos treinadores. Fecha aspas. Um homem de Dayton também recebeu um Articuno quando o jogo deletou seu Pidgeot por engano, e um membro do suporte da Niantic deu a ele para recompensar. Pode haver vários casos de algo semelhante acontecendo. Lendários na natureza. É sabido que lendários no Pokémon GO só podem ser obtidos através de eventos especiais e raids. Mas, em 2019, o trio lendário Uxie, Azelf e Mesprit foi lançado, e esses 3 Pokémons puderam ser pegos na natureza. Atração para uma armadilha criminosa. No dia 10 de julho de 2016, ladrões armados usaram o jogo Pokémon GO para atrair vítimas para uma armadilha isolada no Missouri. Por volta das 2 horas em O'Fallon, Missouri, policiais responderam ao relatório de roubo que os levou a 4 pessoas, todos residentes locais com idades entre 16 e 18 anos, em uma BMW preta em um estacionamento da CVS.
Os ocupantes tentaram descartar uma arma no carro quando um policial se aproximou, disse o sargento Bill Stringer. O oficial então identificou as 4 pessoas como suspeitas de assaltos à mão armada, semelhantes descritos nos condados de St. Louis e St. Charles. Os suspeitos adultos foram acusados de roubo em primeiro grau, um crime, e tinham fiança fixada em $100 mil em dinheiro. Pesterball secreta. Jogadores dizem ter descoberto um easter egg no jogo, que pode ser visto no menu de Pokébolas. Se você mantiver o menu pressionado no jogo, poderá ver diferentes tons de cor. Essas cores também estão presentes no infame Pesterball, que apareceu em Pokémon Snap para o Nintendo 64. Nesse jogo, os jogadores tinham que jogar essa Pesterball em um Bulbasaur para transformá-lo em um Ditto no jogo. Naquele tempo, Ditto não existia em Pokémon GO. As cores do menu também podem ser relacionadas aos 3 pássaros lendários, Moltres, Zapdos e Articuno. Eles são representados pelas cores vermelho, amarelo e azul, respectivamente. Todos os Pokémon Shiny não usados no código. A única coisa que encontramos é que 5 modelos 3D de Pokémon foram encontrados no código do jogo, porém não usados. São eles Ho-Oh, Celebi, Gastly, Hunter e Gengar. Isso em 2017, mas agora estão sendo usados. Além disso, não encontramos mais nada relacionado. A facada de Michael Baker. Em 2016, um homem de 22 anos de Oregon foi esfaqueado enquanto jogava Pokémon GO, mas se recusou a ir ao hospital para tratamento médico até que pudesse terminar sua missão de caçar Pokémon. Abre aspas. Logo depois de ser esfaqueado, continuei minha missão na Plaid Pantry para conseguir batatas fritas e cerveja. Fecha aspas, disse Michael Baker à KPTV. O ovo de Ditto de -1 km. Cash Kelly perdeu centenas de Pokéballs em itens devido a falhas no servidor. Então, ele registrou uma reclamação no Niantic Labs. Ele obteve uma resposta e recebeu seus itens de volta, junto com um misterioso ovo de 1 km. Ele gravou um vídeo mostrando isso. Ele chocou aquele ovo e recebeu um Ditto. Mas nos jogos reais de Pokémon, Ditto não pode ser chocado de um ovo. Essa teoria sobre o vídeo foi feita por um fã no Reddit. Há também o texto de preenchimento para o ovo que diz: chocar este ovo alimentando-o com manteiga. E diz 7/10 km, não importa que tipo de ovo seja. Aí que começa a ficar estranho. 10 menos 7 igual a 3. E se este ovo fosse um ovo de 2 km? Isso significaria que seria um ovo com 3/2 km. E 2 menos 3 é -1. Cash Kelly obteve o mesmo de um ovo de 1 km. Mas como não pôde eclodir de um ovo, talvez fosse na verdade um ovo de -1 km. Então, talvez se você chocar um ovo de 2 km com a falha do texto de preenchimento, terá uma pequena chance de obter um Ditto? Conseguiram entender alguma coisa? Porque eu não. O lançamento original de Abra Shine. Em abril de 2020, Abra foi escolhido para ser a atração do dia comunitário, e no mesmo dia, a versão Shine desse Pokémon apareceu pela primeira vez em Pokémon GO. Eu mesmo capturei 5. Poképaradas e ginásios removidos de cemitérios. Isso era o mínimo que a Niantic deveria fazer. A existência de Poképaradas e ginásios em cemitérios poderia ser considerada uma falta de consideração e um desrespeito com os mortos e seus familiares. Há muitos casos de pessoas que encontraram Pokémon do tipo fantasma nos cemitérios. Master Ball. No código do jogo existe uma Master Ball. O que ela faz é basicamente atingir o Pokémon e garantir a captura. Não importa como você a lance. Existe um suposto vídeo onde um sujeito hackeou o jogo e provou sua existência. Uma creche como um ginásio Pokémon. Em Portsmouth, Inglaterra, uma creche foi alvo de uma pequena polêmica. Digamos assim, Diane Lewis, diretora do Little Blessings Child Care Center, estranhou que nas proximidades da creche havia muitas pessoas circulando fazia um tempo,
Foi então que ela descobriu que Pokémon GO foi lançado no dia em que ela presenciou o povo todo nos arredores. A creche representava um ginásio. Assim que Lewis descobriu o que estava acontecendo, ela começou a se esforçar para entrar em contato com os oficiais do Pokémon GO. Ela foi direcionada à desenvolvedora de jogos Niantic e recebeu uma resposta automática, disse ela. 2 semanas depois, Lewis ficou feliz em relatar que Little Blessings não é mais um ginásio Pokémon, mas também pode estar relacionado a uma suposta capacidade das Poképaradas e ginásios de lhe conceder ovos Pokémon específicos que você esteja procurando. As típicas daycares. Redes de 6 estrelas. Não conseguimos encontrar nada sobre essas redes de 6 estrelas, mas encontramos sobre redes com o misterioso nível 6. Mewtwo, numa raid normal, e Darkrai no Halloween de 2019 são os únicos raid bosses de nível 6, com HP e CP aprimorados. Eles são rotulados como nível 5 no jogo e dão os mesmos prêmios na vitória. Arceus na Lua. Muito maluca essa teoria. Então, perto do lançamento do jogo, 1º dia de abril de 2017, eu acredito, a Niantic fez uma pequena pegadinha no jogo dizendo que o lendário Pokémon Arceus poderia ser capturado na Lua. Há uma série de razões técnicas que tornam isso improvável ou impossível. Infelizmente. Senta que lá vem a ciência. Pokémon GO usa GPS para determinar sua localização no planeta. O jogo limita você às posições ao longo da superfície da Terra. Ou seja, mesmo se você estivesse no espaço, o Pokémon GO estaria mapeando sua posição para o ponto mais próximo na Terra. Olhando mais para a altitude, vemos mais algumas limitações fora da implementação do jogo. A primeira é que alguns chips GPS param de funcionar em grandes altitudes, e a Lua orbita bem além da altitude máxima que o GPS funciona. As coordenadas GPS não são ideais para descrever locais na Lua. Latitude, longitude e altitude formam um sistema de coordenadas esféricas centrado na Terra, que, com uma esfera de corpo, mais ou menos, rígido, torna as posições nessa esfera convenientemente estáticas. Você diz a um ginásio para estar localizado em um conjunto de coordenadas e, ignorando a deriva continental, ele permanecerá lá para sempre. Mas a Lua não está estacionária em relação à superfície da Terra. Você pode obter uma coordenada significativa para qualquer ponto da Lua, em um determinado momento, mas a Lua se moverá rapidamente para longe dessa posição à medida que continua em órbita. Se você realmente quisesse que Arceus fosse tecnicamente acessível, digamos, no local da Apollo 11, você teria que calcular como as coordenadas das localizações mudam ao longo do tempo, com base na órbita lunar conhecida. E como uma limitação bônus, o Pokémon GO faria você viajar a 450 metros, e isso provavelmente impediria o Pokémon de aparecer no seu mapa. Portanto, Arceus na Lua não passa de uma brincadeira impossível de se realizar. E um bônus para vocês. Quem está jogando Pokémon GO nos dias atuais, ou seja, abril de 2021, na tela de inicialização, procure uma silhueta muito familiar nas rochas. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês darem uma olhada e vou inclusive traçar aqui para vocês. E então, o que é que vocês acham? Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um iceberg do Pokémon GO, o jogo aí mais famoso depois dos jogos de Game Boy de Pokémon. Esse iceberg é mais curioso, assim, é bem curioso, porque só existe um. E é uma coisa meio inédita, né? Não tem tantas teorias e conspirações pelo fato de que o jogo é relativamente novo, né? Tem 5, 6 anos de idade, assim. Pode ser que daqui pra frente, assim, pode ser que aconteçam mais coisas estranhas. E vamos ver o que tem aí. Essa do Arceus é bem interessante. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Avalie o vídeo, é muito importante. Deixe seu feedback. Compartilhe com quem pode gostar ou quem já gosta de Pokémon. Vamos fazer a família crescer. Sabe que essa história vocês fazem parte. E eu vou indo, até mais. Tchau!